Boa tarde, amigos. Sejam todos bem-vindos ao Sexta Virtual. Nós estamos aqui iniciando a nossa programação de domingo, que é o estudo da obra Vida e Sexo. Hoje nós temos aqui a nossa amiga Cíntia Craveiro, que vai conversar conosco logo mais. E a gente lembrando que toda essa programação está disponível no nosso canal do YouTube, o Sesc Cristã Virtual, Dora Rodrigues Espírita, para todos os capítulos que vocês queiram ter acesso. Também o nosso chat vai estar liberado para qualquer informação, pergunta, questionamento, contribuição, do jeito que vocês quiserem. Mas hoje é um domingo especial, né? Hoje é domingo, Dia das Mães, e a gente não podia deixar passar adiante sem que a gente fizesse uma simples homenagem às mães. E nós trouxemos aqui uma mensagenzinha curtinha, uma música, aliás, que tem uma mensagem bem interessante sobre as mães, exemplo de mulher. Vamos passar aqui para todos nós, para vocês que estão nos acompanhando. Sabe quem eu sou e acha que eu sou perfeita. Mãe, quer dizer carinho, mãe, quer dizer beijinho, mãe, me faz sentir especial. Quantas vezes eu não te escutei, escolhi os meus caminhos, mas você não desistiu de mim. Você sempre viu muito além do que os outros conseguiram ver, e porque você orou, eu venci. Mãe, eu não te mereço, mãe, eu te agradeço, mãe. Você não tem preço, mãe, você é tudo de bom, mãe. Você é tão bonita, mãe, amor da minha vida, mãe, minha melhor amiga. Quem te conhece te quer, mãe, você pra mim é o melhor exemplo de mãe, você pra mim é o melhor exemplo de Uma simples homenagem para as mulheres mães, mãe da sua carne, da carne alheia, mãe que cuida, que cria, não importa. A mulher que está ali diante do filho e que dá o seu amor. Então, hoje, nesse dia especial, nós vamos conversar com a Cíntia, que vai também nos trazer informações bem interessantes sobre o capítulo 23 da obra Vida e Sexo. Vamos dar as boas-vindas para a Cíntia. Boa tarde, Cíntia. Seja muito bem-vinda à nossa sala virtual. Boa tarde, Dora. Boa tarde a todos que nos assistem nesse momento. E é um grande prazer estar aqui com você, com vocês, e agradecendo a oportunidade de trabalho e de conversar sobre essa obra tão importante e muitas vezes tão desconhecida por nós, né? É verdade. Nosso intuito é justamente isso, tornar conhecida essa obra, divulgar a doutrina espírita, e esse canal Sesc Cristã está se propondo a ser um canal de estudo da doutrina. E eu quero lhe pedir licença, Cíntia, para apresentar rapidamente uma divulgação de uma nova programação que iremos começar em junho, pela manhã, no sábado pela manhã. É rapidinho.
Essa programação eu vou fazer juntamente com o Murafé, de Picos. Teremos outros amigos também ao longo da programação, onde a gente vai conversar sobre esse livro também maravilhoso. Nós temos obras grandiosas da doutrina espírita e que a gente muitas vezes não dá muita importância, não dá muito destaque a elas. E o nosso intuito é justamente isso, destacar essas obras. Mas agora quem vai destacar para nós o capítulo 23 é a Cíntia, que vai conversar conosco sobre esse item, abstinência e celibato. Fique à vontade, Cíntia, o tempo é seu. Obrigada. Então, como estava falando com Dora, é muito importante as temáticas que Emmanuel nos traz nesta obra, e importante ainda porque ele vem trazendo informações da época, né, importantes para a época, e importantes agora também para a gente tentar ampliar esse olhar para a nossa época de agora, porque, assim, isso também me chamou a atenção de alguns pensamentos, de algumas vivências que nós temos hoje, né, e que na época poderia estar muito mais específica para os contextos vivenciados, então, por lá, né? E o que é mais interessante é que ele começa com duas questões do Livro dos Espíritos que são muito importantes e que daí eu já comecei a pensar, né? Porque, antes de tudo, a gente traz essas reflexões, esses pensamentos. Porque quando a gente lê uma obra, né, cada um vai ler com um olhar, com uma vivência por trás, além daquilo que o Espírito está nos trazendo. Porque aquilo que ele diz é muito claro, mas a forma como a gente vivencia tudo isso também dá margem a muitos questionamentos, muitas reflexões, que podem ser as de qualquer pessoa, né? Então, aqui eu estou trazendo, porque quando eu li o início, quando ele diz assim, quando ele pergunta, né, aos espíritos, o celibato voluntário representa um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus? E aí os espíritos vão e respondem, não. E os que assim vivem por egoísmo desagradam a Deus e enganam o mundo. Aí ele completa na pergunta seguinte: da parte de certas pessoas, o celibato não será um sacrifício que fazem com o fim de se votarem de modo mais completo ao serviço da humanidade? E aí os espíritos muito sabiamente respondem, complementando a primeira pergunta, a anterior, né? Isso é muito diferente. Eu disse por egoísmo. Todo sacrifício pessoal é meritório, quando feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, tanto maior o mérito. Então, só daí ele já vem nos abrir duas ideias muito importantes que a gente pode pensar, pode nos questionar e pode, inclusive, a partir daí, fazer muitos julgamentos. Porque a gente vem com a ideia de que, assim, o sacrifício pessoal é meritório. Ele sempre será. Sempre será. E daí vem uma pergunta anterior que diz assim, gente, mas o celibato voluntário não é um estado de perfeição aos olhos de Deus? Aí ele, olha, perfeição, em se tratando do celibato relacionado ao egoísmo, não. Pelo contrário. Aí eu fiquei pensando, eu digo, gente, e hoje? O que a gente tem hoje? Trazendo para hoje, a gente tem um número de solteiros, né? Que teria, como a gente diz, um celibato voluntário muito maior do que a gente tinha na época, do que a gente tinha até há pouco tempo atrás. E aí a gente vai poder incluir esse celibato voluntário que a gente vê hoje em dia nessa história do sacrifício meritório? Ou será se isso está justamente atrelado ao que os espíritos nos respondem na questão anterior?
que ele está dizendo que está atrelado ao nosso egoísmo, ao não conseguir estar junto e dividir uma vida com alguém que é diferente de você. Ao não conseguir dividir a vida, as coisas, os objetivos, as prioridades com o outro, porque eu só consigo ver a mim mesmo. E aí eu fiquei pensando, eu digo, nossa, como é importante a gente estar lendo Emmanuel nesse tempo, trazendo questões daquela época e, ao mesmo tempo, ter relação com o que vivemos hoje. E aí ele vem dizendo mais embaixo, muito importante, que é para a gente pensar nessa história do egoísmo, né? Aonde está esse celibato? Porque ele pode muito estar atrelado a um egoísmo, a uma visão de que eu não consigo viver com o outro, é uma escolha minha, ser solteira, não dividir a vida com ninguém, ter uma ideia de celibato, e aqui trazendo uma ideia de celibato separada da religião, mas a gente também vai falar sobre ela, né? Sobre esse celibato ligado à religião, mas porque eu só consigo ver a mim mesmo, porque eu só consigo ver ao que a vida material de hoje me traz. A quantas vivências do ter isso me faz querer estar sozinho, e o me faz, inclusive, deturpar muitas vezes essa história de solidão, de ser só, e ser onipotente sozinho, sabe? Então, isso eu acho que eu fiquei pensando e me abrindo assim vários pensamentos, várias ramificações de tudo isso, né? E aí ele diz, olha, nós temos duas faixas essenciais, né? Que a gente vai agora separar essa história de celibato e abstinência em 2 ramos, né? Em 2 faixas. E aí ele vem nos trazendo a experiência da criatura tem aí 2 faixas essenciais. Primeiro, a daqueles espíritos que escolhem semelhantes posições voluntariamente para burilamento ou serviço. Então, a gente tem aqui uma ramificação. No curso de uma determinada reencarnação, alguns espíritos que escolhem voluntariamente essa abstinência e esse celibato, por 2 motivos principais, né, que ele nos traz, que um seria justamente o burilamento, ou seja, eu preciso aqui burilar certos temas, certos contextos, eu preciso lapidar ainda algumas coisas que não ficaram lisinhas, limpinhas, bonitinhas de outras encarnações e que estão justamente ligadas a essa temática. Sabe lá por quantas vezes eu tive em relações afetuosas e não aproveitei o real afeto daquelas relações. Sabe lá quantas vezes e quantas vidas eu passei utilizando e fazendo do sexo algo desequilibrado em minha vida. Então, ele vem com essa ideia exatamente de que tem, sim, espíritos que escolhem o celibato e a abstinência em determinada reencarnação para justamente o burilamento, saber utilizar toda essa energia sexual, esses afetos, de forma produtiva agora, de forma equilibrada, de forma a trazer o bem e não o contrário disso. E aí a gente vem e tem aquela ideia, quando a gente pensa na antiguidade, quando a gente pensa em tempos muito, muito antigos, a gente vai ver
que tinha uma cultura e que hoje a gente parece espantado com muita coisa que a gente vê por aí. Mas se a gente for buscar nessas histórias e nesses escritos, a gente vê que essa temática ela também nunca foi tratada e trazida em nossa sociedade como forma de equilíbrio. Pelo contrário, ela sempre foi trazida como forma de desequilíbrio e do prazer pelo prazer. Então, a gente vê isso hoje e diz assim, nossa, mas hoje a gente está perdido. Não, a gente sempre esteve. A gente nunca esteve equilibrado, e principalmente se tratando dessa temática, de como nós utilizamos e o que nós fazemos da nossa energia sexual, que é tão poderosa, que é tão forte, e que ela movimenta muito, e por isso mesmo a gente precisa ter essa ideia de que alguns espíritos, eles vão vir para a abstinência e o celibato, por escolha voluntária, porque precisam, porque necessitam para esse burilamento. Tem os outros que, por escolha voluntária, vão também necessitar, só que dessa vez não para um burilamento, mas para o serviço. Então, toda essa energia ela vai estar canalizada para o serviço para com os outros, para o serviço do bem para os demais, para os nossos irmãos, para o coletivo. E aí a gente pode pensar em vários exemplos que nós temos, inclusive dentro da própria doutrina, de irmãos que vivem para o serviço e voluntariamente puderam escolher o celibato e a abstinência. Porque daí tudo isso vai ser canalizado para um único fim, para um único propósito. E isso é necessário. E eu acho incrível, porque como essa cultura do imediatismo, do materialismo e do prazer em tudo, imediato, para tudo, como se só existisse isso e o fim de tudo fosse o prazer, né? Como as pessoas vão questionar essas histórias, como essas pessoas começam a questionar, nossa, mas como pode alguém viver em celibato a vida inteira? Não, impossível, isso não existe. E aí vem os julgamentos, e vem os questionamentos, e vem as agressões àquelas pessoas. Quanto Chico Xavier não ouviu, quanto não escreveram sobre a vida dele por conta dessa vivência em celibato e abstinência. Quantos nem a serviço estão, mas ainda assim são questionados em sua vida amorosa, afetiva, sexual. Quantas agressões para dizer, nossa, eu duvido que isso exista, porque ele está pegando o único exemplo, o dele, que não consegue lidar com as energias, que não consegue lidar de forma produtiva com essa energia sexual que aqui veio. E aí a gente começa a apontar, a questionar, a agredir, a duvidar, né? Quantas histórias não surgiram e surgem ainda hoje sobre Divaldo, sobre vários outros que estão aí no trabalho do Cristo, que estão a serviço dele e voluntariamente escolheram esse caminho, não pelo burilamento, mas pelo serviço tão necessário a todos nós. Se não fossem eles, como estaríamos, por exemplo? Se não fossem eles, a vida de Irmã Dulce. E aí a gente fica assim, eu particularmente, eu fico impressionada, porque de quantas histórias surgem a partir de alguém que está ali trabalhando pelo bem,
comum, pelo bem de todos, para a gente ter ideia de que mundo nós ainda estamos, né? De que mundo estamos aqui para quê? E ainda é necessário que isso se faça presente, que é exatamente para a gente questionar e mudar esse padrão de responder ou de acreditar numa história que muitas vezes você nem sabe o fundo disso. E que muitas vezes é uma história que não precisa ser questionada, que não está aí para ser julgada, está aí para ser vista a partir das consequências das obras que são feitas. E é isso que vai ficando. E é isso que precisa ficar, né? E muitas vezes também essa abstinência e esse celibato ligada à religião, ligada a pessoas que trabalham para o Cristo em diversas crenças, em diferentes crenças, inclusive usada como julgamento e agressão a outra religião, né? Porque aí diz assim, olha, mas eu não sei por que existe o celibato para os padres, porque olha aí o que eles andam fazendo. Quando, na verdade, essa é uma questão do homem. Quando, na verdade, todos nós somos falhos, todos nós. Isso é muito delicado, mas isso é real. Emmanuel nos traz aqui, inclusive nesse capítulo, que aqueles que escolhem ainda voluntariamente esse celibato e abstinência, aqueles que podem assim escolher, eles não se tornam assexuados. Eles não se tornam assexuados. O desejo, a energia sexual, ela é para todos. Nós estamos aqui com ela. Então, eles têm essa tarefa de estar o tempo inteiro atentos a como eu estou canalizando essa energia. Porque ela não some. Não é assim, né? A gente vê, não, você tem na sua programação a abstinência e o celibato, então você vem sem energia sexual. Você vem assexuado. Não. Isso não existe. Nós estamos aqui com as necessidades específicas e tendo que lidar com cada adversidade e com cada desafio que tem na caminhada de cada um, na programação de cada um. E aí, essa é um dos ramos, né? Uma das ramificações da escolha do celibato voluntariado, onde eu escolho, mas aí ele diz, tem o outro lado também. Aí ele vem nos trazer. Tem aqueles outros que se veem forçados a adotá-las por força de inibições diversas. Então, também tem aqueles espíritos que vão experienciar o celibato e a abstinência de forma forçada, né? De forma forçada por inibições diversas. E aí, uma das inibições diversas, a gente pode pensar e colocar assim aí como algumas religiões que restringem, né? Que já obrigam aquela pessoa ao celibato e à abstinência. É uma possibilidade, mas a gente também tem outras. E a gente pode, por exemplo, ver que algumas programações elas vão permear por aí, só que em outros caminhos. Vocês conhecem, por exemplo, alguém, e aí muitas mulheres que escolheram, e aí a gente tem umas aspas, porque muitas vezes houve esse caminho dessa obrigação, né, de estar ali, de escolheram, por exemplo, estar no convento, ser freira, ou cuidar dos pais a vida inteira. São diversas. Eu consegui, assim, ampliar e pensar em várias formas
disso estar de forma obrigatória para alguns espíritos, né? E obrigatória também porque muitas vezes será exatamente aquilo que eu preciso, onde eu preciso estar para trabalhar como eu preciso trabalhar. Só que aí a gente tem que lembrar daquela pergunta lá do Livro dos Espíritos, que iniciou o capítulo. Por quê? Se eu estou de forma forçada, tendo uma programação de abstinência e celibato de forma obrigatória, eu preciso pensar que, a partir daí, a minha vida também precisa canalizar essa energia que está em mim, né, para o serviço coletivo para com o outro. Senão, os deslizes e os buraquinhos no caminho, eles vão ficar muito mais fáceis de cair. As pedras que estarão nesses caminhos, elas serão muito mais difíceis de serem transpostas enquanto um obstáculo. Elas vão paralisar, elas vão poder trazer um adoecimento, tanto espiritual quanto psicológico, porque tudo está marcando o nosso perispírito, como se já não viéssemos com tantas marcas, com tantas questões para trabalharmos. Essas são mais umas, mas a gente vai, ou a gente trabalha para ir limpando, curando essas marcas e dando outras formas e outros significados, ou a gente vai só acumulando mais, tendo mais problemas do que aqueles dos quais a gente chegou aqui, na nossa programação. E aí a gente vai pensar também que muitas vezes, aí não na minha época, mas na época da minha avó, por exemplo, era algo que para as mulheres era uma coisa muito certa, muito de obrigatoriedade. Se você não vai casar, você vai ser freira. Você vai para um convento ou você vai cuidar de alguma forma da sua vida, porque sozinha em casa não dá para ficar. Aí a gente vê que hoje já não é assim, mas esse celibato, essa abstinência, ele só trocou de roupa, né? Ele não está mais com essas mulheres colocadas forçadamente em conventos, mas elas estão necessariamente forçadas a cuidarem de alguém ou a terem um serviço específico para alguém da família, ou em casa, ou para o próprio trabalho. Vai viver para o trabalho. Mas que trabalho é esse? Trabalhando para quem? Como é? O que você está fazendo com essa energia aí que está canalizada, já que você precisa agora estar nessa situação? Né? Ele até falou, ele até chama aqui, né? E ele traz o termo que seriam os eunucos por amor do reino de Deus, né? E aí ele vem dizendo, olha, esses eunucos, porém, muito ao contrário do que geralmente se afirma, não são criaturas psicologicamente assexuadas, respirando em clima de negação da vida, não. Pelo contrário, aí é que vai ser realmente o trabalho para canalizar essas energias. Eu lembrei também que a gente, essa energia ela é tão forte e ela necessita de tanta educação do espírito e do corpo e do cuidado para com essa energia, né? Que, por exemplo, para os adolescentes, a gente precisa canalizar o mais rápido possível e educar para que tomem direções positivas, produtivas e não destrutivas. Né? Então, essas pessoas,
que escolhem o celibato ou que forçadamente vão para uma vida de celibato e abstinência, elas foram jovens também. Elas também foram jovens. E se isso foi reprimido demais, aí é que vem um trabalho maior depois. Porque a gente não consegue reprimir a vida toda. A repressão, ela não é o caminho. A educação é o caminho. Eu preciso conhecer, eu preciso me educar, eu preciso direcionar esses sentimentos, essas emoções, eu preciso regulá-los, aprender a regulá-los, senão eles me dominam. E diante de um mundo como nós temos hoje, pior. Quantos casos a gente não tem aí dessas ciladas, desses buracos, dessas pedras que os nossos irmãos não conseguiram transpor? E muito se deve, sim, a essa repressão, a esse caminho que não é a melhor escolha, mas que às vezes é a escolha que eles tiveram. E quem somos nós para julgar? E mesmo assim, nós ainda julgamos. Nós estamos lá, falando, comentando. Nem que seja em família, a gente está lá fazendo isso. E isso também me veio muito a reflexão, sabe? Porque a gente sabe o que é certo e o que é errado. Mas a gente muitas vezes só vê o erro. A gente não para pensar nessa história que veio até esse erro catastrófico. Esse maior que deu para todo mundo ver, comentar e apontar. Então, que nós possamos ser também esses que possamos, na caminhada, conseguir auxiliar. Porque, sim, quem sabe nós podemos, sim, auxiliar de forma a evitar alguns erros, porque alguns erros eles vêm do desconhecimento, outros da falta de acolhimento, outros, enfim, inúmeros. São inúmeras as causas, são multifatoriais sempre, mas a gente está fazendo o nosso serviço, né? Porque o nosso serviço é esse. A gente não vem só para, eu venho para uma evolução minha espiritual, ok. Então, você acha que você vai ficar aí com a sua evolução, na sua casinha, na sua casa, ou então só para você, um ser de luz que só ilumina o próprio quarto? Ele não existe. E é muito mais fácil a gente jogar pedra, né? Ele vem ainda falando sobre... Aqui na página 93, ele tem um parágrafo muito interessante também. Não, mas eu queria ler antes esse da página 92, que ele diz assim: agindo por amor, doando o corpo a serviço dos semelhantes e, por esse modo, amparando os irmãos da humanidade, por meio de variadas maneiras, convertem a existência sem ligações sexuais em caminho de acesso à sublimação, ambientando-se em climas diferentes de criatividade, porquanto a energia sexual neles não estancou o próprio fluxo. Essa energia simplesmente se canaliza para outros objetivos, os de natureza espiritual. Então, essa abstinência, esse celibato, seja ele qual for, ele vai estar pautado nisso aqui que Emmanuel nos traz. Ele vai estar pautado no serviço para a humanidade, no serviço para com o outro, na canalização dessas energias de forma criativa para o serviço. Senão, ela não está cumprindo o seu propósito.
Senão, vai dar erro. Senão, não tem como. Né? Porque elas estarão aí. As energias não são retiradas de você. Então, se elas estão aí, elas precisam ser trabalhadas. E o serviço para a humanidade, para o coletivo, para com o outro, é que vai fazer com que esse propósito se cumpra e essa energia seja canalizada de forma sublimada, de forma como precisa ser. Né? E aí a gente volta aqui a dizer que é algo que cada caso é um caso. Cada programação é para aquele espírito. Nada vem por acaso. Nada. A gente tem que estar muito atento a tudo isso. A aceitação, a observação, o orar e vigiar sempre. Porque tudo está nos trazendo ali, não por acaso, um aprendizado, uma necessidade que precisa ser feita, que precisa ser cumprida. E que enquanto a gente não entender o que a gente precisa fazer, a gente vai voltando. E aí cada vez mais acolchado, mais apertado, as marquinhas aumentando. E aí é mais difícil. E a gente não tem mais nesse tempo todo, minha gente. Eu sempre pensando isso, porque a gente não tem. A gente está em período de transição. Nosso planeta está mudando e ele vai evoluindo, independente de quem esteja aqui. Então, o que a gente está fazendo? Acho que eu fico pensando o tempo inteiro. Cada dia que a gente passa é um dia de gratidão, de agradecimento, de oportunidade, e é um diazinho a menos ali, contando. Ah, Cíntia, mas os dias podem ser aumentados. Vá trabalhar para esses dias aumentarem, porque, né, olhe, não é assim, não. Mas eu ouvi uma vez assim, mas eu ouvi o Divaldo falando que a programação dele foi modificada. Gente, você está falando de Divaldo. Você está falando de Divaldo. Não é qualquer pessoa, gente. Por favor. Vamos nos conhecer e aceitar a realidade em que nós estamos para saber o que a gente precisa fazer. Enquanto isso, eu estou contando um dia a menos. E eu estou trabalhando. É o que a gente precisa fazer, né? E aí ele diz assim, abstinência e celibato, seja por decisão súbita do homem ou da mulher, interessados em educação dos próprios impulsos no curso da reencarnação, seja por deliberação assumida antes do renascimento na esfera física, em obediência a fins específicos, não contam indiferença e nem anestesia do sentimento. Então, vocês veem que ele vem repetindo isso para ficar muito claro, para a gente não ter dúvida em nenhum momento que esses sentimentos eles estão aí presentes. Eles não vão ser retirados para que seja mais fácil para a gente. Quem escolhe esse caminho, seja de forma forçada ou escolha voluntária, ele vai ter que trabalhar esses sentimentos. Ele vai ter que organizar, né? E o último ponto que eu achei que ele resume perfeitamente e ele dá aquela orientação pontual para a gente, para todo mundo em relação a esse assunto. E que é em relação a todos, na verdade, todos os assuntos que competem à humanidade. Mas nesse assunto ele especifica, e aí ele vem lá no último parágrafo e diz assim: tais considerações nos impelem a concluir que a vida sexual de cada criatura é terreno sagrado para ela própria e que, por isso mesmo, abstenção, ligação afetiva,
constituição de família, vida celibatária, divórcio e outras ocorrências no campo do amor são problemas pertinentes à responsabilidade de cada um, erigindo-se por essa razão em assuntos não de corpo para corpo, mas de coração para coração. Minha gente, que parágrafo brilhante esse. Que coisa mais linda. É muito emocionante. Você lê e diz assim, olha, em todas as esferas do amor, dos afetos, sejam as escolhas celibatárias, de abstinência, sejam as escolhas afetivas, sejam os caminhos do divórcio, de constituição ou não de família, isso só diz respeito àquele espírito, àquele indivíduo. Ele não me diz respeito. Ele não me dá o direito, nunca, em nenhum momento, de questionar, de julgar, de agredir por determinados caminhos que os nossos irmãos sigam. Ele vem, inclusive, trazendo não só essa acolhida para todos eles, mas ele vem também responsabilizando a cada um pela caminhada. Ele vem dizendo aquilo que a gente pensa assim, olha, conhece-te a ti mesmo. Você precisa olhar para dentro, você precisa trabalhar o autoconhecimento. O que Joana nos traz muito como maturidade psicológica. Então, a gente precisa trabalhar para desenvolver tudo isso, para estar segura, responsável do próprio caminho, da própria caminhada. E eu acho que essa é a grande lição do capítulo, onde ele traz que esses caminhos, eles são, sim, podem ser escolhas voluntárias, podem ser escolhas forçadas por necessidades específicas, vai precisar de muito trabalho, mas ainda assim é algo que diz respeito àquele indivíduo, com aquela história de vida e aquela história espiritual de inúmeras reencarnações. E é sempre essa ideia de coração para coração, porque se não for assim, a gente não vai entender o que a gente precisa fazer com o outro e para o outro. E é isso. Esse capítulo é muito lindo. E esse final, para mim, foi assim, muito, muito emocionante. Não estou te ouvindo. Esse Emmanuel vai nos fazer emocionar com seus ensinamentos verdadeiros, né? Nós temos visto tanta crítica aí na internet das pessoas julgando os outros pela direção que deram às suas vidas, pelas escolhas que fizeram. Não é problema nosso. Enquanto a gente está julgando o outro, a gente está esquecendo o que está fazendo da própria vida, não é isso? É um conselho tanto que Emmanuel nos dá. Cíntia, eu queria aproveitar a sua passagem aqui conosco, você que é profissional de psicologia, para conversar um pouquinho nesse capítulo com relação a algumas inibições psicológicas ou físicas que também podem fazer com que a criatura, mesmo dentro de um relacionamento conjugal, se abstenha da prática sexual. Você sabe que isso existe, né? Por problemas de depressão, por viciações no alcoolismo. Uma pessoa depressiva, como bem as pesquisas que eu fiz aqui, esses problemas endócrinos e hormonais tiram a energia, tiram o prazer, tiram a vontade, e a pessoa vai se abstendo dessa prática quando convive com um companheiro que está em plena atividade, e isso pode gerar choques de relacionamentos, né? Ou então, quando existe aquela viciação, onde a pessoa se vincula só àquele hábito e esquece a vida, esquece tudo em torno, isso causa muitos transtornos. E aí a gente já percebe que são inibições, alguns criados pela própria criatura,
outros que já tem mais a ver com essa linha psicológica, de problemas que a gente também não sabe se a origem está no hoje ou no passado. Mas, assim, quando surge esse tipo de inibições, eu não sei se na sua prática você já teve contato com alguém que te procurou falando sobre isso, as dificuldades que está vivendo no relacionamento, porque não existe uma resposta do outro lado e tudo. Como que a gente poderia auxiliar? Se você puder falar algo sobre isso. Então, Dora, já sim, porque é muito, muito mais comum do que a gente imagina, né? Mas do que eu posso falar, do que eu já vivenciei, a gente tem sempre aspectos muito contraditórios entre os parceiros, que daí já vem tanto um relacionamento que está com um diálogo que não existe mais, e aí também já tem todo um ambiente familiar, social e de trabalho que vem minando aquela ideia de quem eu sou, sabe? As pessoas vão perdendo esse encontro delas com elas mesmas, porque embora tenham todas as alterações hormonais que também interferem, sem dúvida nenhuma, a gente sabe que o próprio anticoncepcional, o uso dele pode interferir nessa questão hormonal e de energia mesmo sexual, de desejo, e essa abstinência é muito mais presente. Mas a gente, ainda assim, é o autoconhecimento, sabe? De olhar para si e entender quem eu sou, quais os meus desejos, quais as minhas prioridades, que caminhos eu posso seguir, quem está comigo, sabe? Porque muitas vezes essa pessoa se vê sozinha e sem coragem de contar ou conversar isso com ninguém. Então vai se fechando no mundo onde só vem coisas que não são agradáveis. E aí, quando você se fecha, você naturalmente também, pensando na doutrina espírita, você abre portas que vão trazer perturbações ainda maiores. Então, assim, eu vejo muito nessa história uma falta de conhecimento, tanto psicológico, de autoconhecimento, quanto um conhecimento do próprio corpo, de quem eu sou, enquanto mulher, porque as mulheres são muito mais afetadas nesse quesito, tanto hormonalmente quanto culturalmente. Então, aí a gente vem também daquilo que a gente faz refletir sobre a educação, essa educação de energia, essa educação sexual, essa educação de quem eu sou, de qual é o meu corpo, de como eu cuido, do que eu posso, o que eu não posso, qual é o limite, quais são os meus limites, e o outro, ele adentra até onde, né? Porque aí, qual é a obrigação que eu tenho de servir a uma coisa que não é boa para mim, né? Que não me traz prazer nenhum. Então, muitas vezes isso acontece por uma falta de autoconhecimento psicológico e também de corpo, porque aí vem culpas, vem uma cultura que diz que não pode, e a gente sabe que não é isso que a própria doutrina traz. Ela traz em questão de educar essa energia, canalizar essa energia como propulsora de afetos. Se eu tenho alguém, uma relação de afeto, essa energia ela é uma canalizadora de afetos, e não do contrário. Ela traz algo que faz uma união e não um repelindo os dois. Então, assim, isso tem como eu disse, é multifatorial, né? Então, a gente precisa pensar tanto nesse cuidado psicológico, porque você se perde de quem você é, você se perde da essência que você traz, você consegue estar achando que é aquilo que você está vivendo ali, quando, na verdade, pode estar totalmente desconectado de quem realmente você é.
de quem você realmente precisa ser, no caso da programação espiritual que nós trazemos. Então, isso vai tendo esses choques, e aí eu vou questionando a mim, eu vou questionando ao outro, eu vou questionando a cultura vigente, porque a gente tem uma cultura que é muito repressora, e é aquilo, eu vou reprimir aqui, em algum momento isso vai explodir, sabe? Em algum momento isso vai explodir. Eu preciso educar, eu preciso entender qual é o limite entre cuidar do meu corpo e agredir o meu corpo, por exemplo. Eu preciso entender que tem questões do meu corpo que eu posso, questões que já ultrapassam o limite, e aí já destroem, e aí já canalizam com outras energias que não são positivas e que fazem mal. E aí eu tenho que cumprir, porque isso tudo tem uma consequência. E eu vou construindo essas consequências e, às vezes, eu vou me fechando como se isso fosse resposta adequada, que faz até eu parar de sofrer aqui. Mas ele não evita o sofrimento porque ele vai vir, ele só está atenuado ali. E, às vezes, até aumentando. Porque, às vezes, quando ele vem, é muito mais forte. Porque se a gente conseguisse nos movimentar ali naquele momento para ir em busca desse auxílio, dessa transformação. Maravilha, Cíntia. Dentro dessas condições de estudo que nós estamos tendo dentro dessa obra, a gente fica imaginando, eu pelo menos, lendo e imaginando a situação de espíritos que vivenciaram experiências assim muito reprimidas, trancadas muitas vezes em orfanatos, trancadas em conventos, porque a gente sabe que antigamente muitas mulheres eram colocadas em conventos porque engravidavam, os pais não queriam envergonhar na sociedade, e tiravam elas da vivência, daquilo que era desejo natural de viver, de ser, e a partir daquele momento estavam condenadas a viver trancadas em conventos e tudo, levando a adoecimento, a entristecimento, depressão e tudo mais. E aí imagina um espírito que vive uma experiência tão reprimida dessas, e daqui a pouco encarna ainda com tantos problemas, com tantos traumas, com tantas dificuldades, não consegue se relacionar, não consegue sentir prazer pela vida, tudo é pecado, tudo é culpa. Aí você imagina o trabalho que um espírito desse vai ter que fazer consigo mesmo para voltar, vamos dizer assim, a assumir-se enquanto ser humano, ser dono das suas energias, conduzir de forma adequada, de forma a ser feliz, sem estar causando traumas, sem estar causando problemas a ninguém. Então, essa obra eu recomendo. Leiam, por favor. Nós estamos fazendo programas semanais sobre essas temáticas, mas vale a pena ler também, para cada um também vai interpretar, como bem você falou no início, vai ter sua interpretação, e vai ter seu entendimento. Muitas vezes você vai ler uma questão que tem muito a ver com o que você vive, com o que você sente. Então, é importante. O nosso intuito aqui é ofertar, é apresentar a obra, é dizer que a doutrina favorece, sim, com essas questões, tem muita informação, mas que você precisa também ter interesse por elas. Você precisa buscar, e, de repente, aliada aí a tantos processos que as pessoas têm, que estão tratando, que estão cuidando, seria também uma pedrinha ali para compor aquele momento e, às vezes, até levar assim, a uma condição melhor da criatura, né? Ainda mais, hoje, a gente está vendo, porque não é só um lado, porque a gente tem que tratar o indivíduo como um todo. Sim. E o indivíduo não é só pensamento, né? Então, a gente tem essa noção completa desse indivíduo. Então, eu preciso acompanhar a questão psicológica, eu preciso acompanhar a questão espiritual, no caso de nós, espíritas, e a espiritualidade, espiritualização, ou como queiram chamar, as pessoas no mundo, né? Porque a gente não está aqui necessariamente dizendo que a única busca seja o espiritismo, mas que nós, Kardec nos trouxe pérolas
Emmanuel e tantos mais, Joana, e trouxe-nos o conhecimento, mas que se a pessoa tratar só de um lado, vai faltar. Então, a gente precisa desse ser integral. Né? Verdade. Muito bom, viu, Ciro? É a nossa conversa. Mas nós temos um tempo aqui, vamos encerrar. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Nós vamos continuar, como eu lhe falei no início, lá na nossa conversa nos bastidores. Nós temos uma programação aí organizada, esperamos contar com a sua contribuição em outros momentos. E somos muito gratos pelas informações. Fique à vontade para você quiser dar suas palavras aí para os nossos ouvintes. Agradecer a oportunidade sempre, porque a leitura, quando a gente vem discutir, dialogar sobre alguma obra, ela primeiro vem para a gente, né? E não por acaso. Então, é só gratidão que eu tenho. Muito obrigada, Dora. Somos muito gratos a quem está nos acompanhando aqui no chat, no Facebook, quem vai acompanhar logo mais no Instagram, quem vai assistir esse vídeo depois. Se gostou, se acha que tem algo a ver, que possa ajudar alguém, repasse, compartilhe, passe adiante. O nosso propósito aqui é a divulgação da doutrina espírita. Então, eu quero encerrar aqui a nossa participação de hoje, colocando aqui a nossa programação. Deixa-me ver aqui, tem um comentário da Luane aqui. Muito obrigada, Cíntia, pelos maravilhosos esclarecimentos. A Luane aqui participando, agradecendo. Então, nós vamos colocar aqui a nossa programação, que a nossa casa realiza semanalmente nesse canal, antes que a gente encerre a nossa programação, para você ter uma ideia do que o Sesc Virtual realiza durante a semana. E como nós colocamos no início, e eu vou repetir, porque algumas pessoas não estavam, nós vamos iniciar no dia 5 de junho essa nova programação. Vibrações de paz em família. Então, nós estamos aqui encerrando, dando graças a Deus, agradecendo a todos pela participação. A Eliane aqui, obrigada a você, Dora e a Cíntia, Deus abençoe. Obrigada, Eliane, pela participação. Um bom domingo, pessoal, até o próximo domingo, quando nós daremos continuidade ao estudo dessa obra. Faltam apenas 3 capítulos para serem finalizados. Não percam, é muito importante a continuidade. Muita paz a todos.